Muito boa noite a todos, oficialmente. Sejam bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Mais uma vez reunidos aqui para a gente aprender um pouco com Jesus, aprender um pouco do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, o caminho que o nosso mestre abriu e mostrou para nós, que a gente está procurando aprender um pouquinho até hoje. Mas a gente vai, aos pouquinhos a gente aprende, né? Então, convido você a trazer a mente, pensamento para o momento presente, para este momento, para o já, para o agora. Agora é um momento para você se conectar a você, a si mesmo. Busque uma respiração mais tranquila. Enche o seu peito de ar, solta. Respire. Mantendo essa respiração mais tranquila e profunda, você começa a relaxar seu corpo físico, iniciando pelos pés. Você relaxa seus pés e vai subindo esse relaxamento ao longo das suas pernas, relaxando as pernas, quadril, relaxando seu abdômen, seu peito, respirando, relaxando toda a extensão da sua coluna, relaxando os seus ombros, relaxando os seus braços, antebraços, mãos, relaxando sua nuca e pescoço, talvez um leve movimento com a cabeça, de um lado para o outro, te ajude a relaxar um pouco mais. Respire. Seu rosto agora, lábios, olhos, pálpebras, sobrancelhas, testa, couro cabeludo. Você relaxa. E agora seu corpo está mais tranquilo e relaxado. Nesse processo de relaxamento, respiração, você então se conecta à sua essência, que é divina. Você se conecta a você, no já, no momento presente. E se conectando a você, e alinhando você com você mesmo, você mesmo. Você visualiza lá no íntimo da sua alma, no fundo do seu coração, uma pequena luz, uma pequena chama. E então eu te convido a agradecer mais uma vez. Agradecer por mais esse dia de experiência, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus esta noite abençoada. Agradecer pelo teto que está sobre a cabeça, a sua cama confortável, que te garante uma noite tranquila de sono. Agradecer pelo pão na tua mesa. Agradecer pelo convívio com as pessoas que você ama, que ainda fazem parte da sua rotina, do seu dia a dia. Agradeça. Agradeça por todo o aprendizado que teve até de como você tem na sua vida. Que a gratidão é um combustível que faz essa luz interior que você tem aí dentro de você se expandir. Mais você agradece, mais essa luz interior aumenta, expande, cresce. E ela vai aumentando até que ela envolva todo o seu corpo,
você envolve a si mesmo com a sua própria luz. Processo de autoiluminação. Isso te traz um reequilíbrio. Isso te alinha você mesmo, com Deus. Traz um certo bem-estar para você agora. Mas você continua agradecendo. E essa luz continua expandindo, extrapolando os limites da matéria, limites do seu corpo. Essa luz vai aumentando exponencialmente e agora ela envolve todo o ambiente em que você se encontra. Ela irradia de você, como se você fosse uma estrela que ilumina tudo à sua volta. Permita que a sua luz irradie de você agora. Isso. Porque essa luz irradiada se conecta com a luz do colega, se conecta com o outro, e todos nós vamos nos conectando uns aos outros agora, formando uma linda corrente de luz, conexão que acontece com todos nós envolvidos nessa reunião de hoje, seja presencialmente, virtualmente, espiritualmente, vamos nos conectando junto à espiritualidade, formando uma linda corrente de luz. Onde trocamos energias, onde trocamos recursos, que vão nos reequilibrando, nos restabelecendo cada vez mais, onde a espiritualidade emana para nós aquilo que necessitamos, de força, aquilo que precisamos nesse maravilhosa de Deus. E assim, para agradecer ainda mais esse momento, te convido a orar a oração que o nosso grande mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. E assim você respira mais uma vez, enche o peito de ar e solta. Você vai retornando para o seu corpo agora aos poucos, se reconectando a ele. Vai percebendo os seus membros, braços e pernas, se reconectando aos poucos. Deus. Muito bem, estamos irradiados e conectados para começar o nosso estudo abençoado de hoje, né? Se vocês quiserem ir lá, o pessoal acho que sabe, pode ir. Boa noite. Boa noite, tá bom? Olha que beleza, o pessoal da internet. O pessoal que chegou aqui enquanto a gente estava fazendo a irradiação, sejam muito bem-vindos. Boa noite para todos vocês. Boa noite. Boa noite, Henrique. Boa noite, Gabriela. Sejam bem-vindos. Muito bem, pessoal. Hoje é um dia especial do nosso estudo aqui, porque hoje a gente começa uma nova etapa desse estudo, que é um novo capítulo do Evangelho. A gente encerrou na semana passada sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Um capítulo que trouxe grandes aprendizados, grandes ensinamentos com relação à nossa visão de mundo, a nossa percepção quanto às coisas materiais e imediatas e à vida futura. Entendendo que, numa percepção mais ampla, num ponto de vista mais ampliado, a gente entende melhor
tudo aquilo que nós temos que passar nessa nossa vida de provas e expiações. E a gente entende por que Jesus disse essa frase, que os aflitos são bem-aventurados. Né? Nesse ponto de vista mais amplo, olhando a vida do ponto de vista espiritual, que é eterno, né? Nós somos espíritos eternos, nós entendemos que esses momentos de tormentos, sofrimentos que passamos aqui, que são breves, muito breves, são uma verdadeira escola para a nossa alma. É um grande aprendizado para nós evoluirmos e uma oportunidade de resgatar os erros que cometemos, seja num passado mais longínquo ou num passado mais recente. Esse olhar mais amplo de alma nos permite entender que, enquanto estamos passando pelo sofrimento, é a oportunidade de aprender e crescer. E por isso somos bem-aventurados. Porque esse momento de sofrimento passa no estalar de dedos. Mesmo que às vezes a gente ache que não vai acabar nunca. Mas passa rápido. Prova disso que o tempo está passando muito rápido. A gente estava comentando agora há pouco, que antes de começar o estudo, que o ano mal começou, nós já estamos no 3º mês do ano. Parece que ontem estávamos comemorando o Réveillon. Já foram 2 meses do ano. Então o tempo está passando rápido. Isso nos mostra que qualquer sofrimento, dor, desafio, problema, também vai passar rápido, como o tempo. E em breve, nós teremos uma visão, uma compreensão melhor de tudo que a gente passou e entenderemos os aprendizados que tivemos de cada lágrima, de cada sofrimento. E entendemos também com esse capítulo que cada um desses sofrimentos, cada um desses tormentos ou desafios que passamos na nossa vida até aqui, na nossa vida material até aqui, nós que estamos encarnados, foi permitido, Deus permitiu que passássemos por eles somente com esse intuito de nos ensinar algo. Jamais por punição, jamais por castigo. Foram problemas, sofrimentos que enfrentamos, que foram inevitavelmente consequência das nossas escolhas anteriores. E que Deus nos permitiu vivenciar essas consequências, sofrer um pouco, porque Ele sabia que aquele sofrimento breve era a nossa cura. É da mesma forma que a gente se sujeita a tomar uma injeção bem dolorosa, um medicamento que traz vários efeitos colaterais, que faz a gente sofrer. Porém, a gente toma aquele medicamento sabendo que o processo de dor que vamos passar pelo remédio vai nos levar, num futuro próximo, à cura. Você toma a injeção dolorida, mas você toma, sabendo que ela dói, você vai e toma, porque você sabe que é para o seu bem, para a sua cura. E é assim que acontece na nossa vida. As dores e sofrimentos vêm, muitas vezes, parecem serem praticamente insuportáveis, mas Deus jamais colocará fardos pesados em ombros leves. O que passa conosco, Deus sabe que a gente aguenta. Até melhor que nós. Então Ele permite que passamos por aqui, porque vai ser para lapidar o nosso espírito, a nossa alma, para que possamos crescer, seja intelectualmente, principalmente moralmente. Né? Eis o grande desafio hoje da humanidade, porque intelectualmente nós estamos desenvolvendo muito. A ciência está evoluindo cada vez mais, a tecnologia, né, está absurda, a velocidade que a tecnologia está cada vez maior na nossa vida, fazendo parte da nossa vida, mas e moralmente? Como é que está o nosso desenvolvimento moral? A gente está dando conta de levar isso tudo na mesma proporção? Eu acredito que não.
Não à toa estamos passando pela maior pandemia que a humanidade já viveu, que é a pandemia da depressão, da crise de ansiedade, da crise de pânico, problemas psicológicos de fundo emocional que estão destruindo, entre aspas, né, a humanidade. Provando para nós que nós temos essa necessidade absurda de buscar o desenvolvimento emocional, moral, para que saibamos lidar conosco. Porque o nosso desafio não é vencer o outro, não é vencer o adversário, ou o inimigo, que porventura possamos ter algum. Nosso desafio é vencer nós mesmos. Superar as nossas próprias imperfeições. Esse é o desafio. E todo esse burilamento, todas essas dores, todas essas provas, servem justamente para nos ajudar nesse processo de construir esse crescimento moral de que tanto precisamos. Então, esse capítulo nos trouxe tudo isso, vários detalhes de vários assuntos, perda de entes queridos, questão de suicídio. A gente aprendeu muito com esse capítulo. Foi muito proveitoso estudar cada item desse capítulo, entendendo cada processo. E hoje começamos um novo processo, capítulo 6, o Cristo Consolador. Antes de fazer a leitura, seu Vicente, boa noite, seja bem-vindo. Quanto tempo, seu Vicente? Boa noite, Wellington, muito obrigado. Estava com saudade de vocês aí. Nós também, o senhor deu uma sumida, que bom que o senhor está de volta. Obrigado, voltei. Que bom. Vamos lá, então, para a leitura. Lembrando que esse estudo, para quem está vindo pela primeira vez, seja na internet ou aqui a gente é um estudo democrático. Eu não sou melhor que ninguém, não sei mais que ninguém. Então, aqui a gente faz a leitura, discute, conversa, troca ideia, tira dúvidas. Quem quiser falar, só levantar a mão, que a gente vai estar ouvindo o pessoal tanto da internet quanto aqui, né? Para a gente ir trocando figurinhas, trocando ideias, tirando dúvidas e todos nós aprendendo juntos. Muito bem, capítulo 6, o Cristo Consolador. Dentro desse capítulo, nós vamos ter alguns itens que a gente vai falar. O primeiro é o jugo leve. O segundo, Consolador prometido. O terceiro, instruções dos Espíritos, advento do Espírito de verdade. Por acaso vocês sabem quem é o Espírito de verdade? Jesus. Alguns ainda tentam discordar disso. Mas para mim, eu acredito muito que é, sim, que é ele. Porque no próprio Evangelho aqui, várias passagens que ele assina, respondendo o que ele prometeu quando ele veio aqui na Terra, fazem esses pontos de ligação muito claros para a gente entender que o Espírito de verdade é ele, é Jesus. Então, o primeiro item, o jugo leve. Antes da leitura, vamos entender o que significa jugo leve. Vocês sabem o significado da palavra jugo? Alguém aqui conhece, sabe o que significa jugo? Não? Alguém abriu o microfone aí. Não? Beleza. Jugo, pessoal, é o nome. Sabe aquelas madeiras nos carros de boi? Aquelas madeiras que prendem os bois para que eles possam ficar alinhados, enfileirados e puxar o carro? Aquela madeira é o jugo, que fica pesando sobre os ombros dos animais para que eles possam arrastar o peso do carro que pode estar ali vazio ou cheio, independente. O jugo, ou seja, o fardo que nós carregamos. E o título é o jugo leve, o fardo leve, o peso que nós carregamos leve. Como é que ele pode ser leve? Tem hora que ele parece ser absurdamente pesado, né? Tem hora que parece que você não vai dar conta nem de levantar. De tão pesado que ele parece
estar. Porém, será que ele é tão pesado assim? Vamos ver. Da Bíblia, né? São Mateus, capítulo 11, versículos 22, 29 e 28, 29 e 30. Vinde a mim, todos vós que sofreis, e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. O peso dele, Jesus, é leve, é suave, suave de carregar, é leve de aguentar. Por isso que ele falou, vinde a mim, tomarei o meu jugo sobre vós. Interessante ele falar isso, porque ele completa assim, e aprendei de mim que sou brando e humilde. Ou seja, ele não vai exigir de nós nada que não possamos suportar. Ele não é aquele chefe carrasco que fica pressionando o seu subordinado para fazer coisas que ele mesmo não consegue fazer. Ele não é aquele opressor que oprime e que, através do medo, obriga as pessoas a fazer o que ele quer e que é bom para ele. Não, não é esse fardo pesado. O jugo de Jesus é leve porque ele não exige nada mais do que possamos suportar. E ele nos mostra o caminho para que esse jugo, que esse fardo fique cada vez mais leve. O caminho da humildade, da benevolência, da mansuetude do coração. Para e analisa a sua vida agora. Pensa em todos os momentos que você se viu impaciente. Perceba um momento em que você estava lá na sua casa e aconteceu algo, alguém ali dos seus familiares fizeram alguma coisa e aquilo te trouxe aquela raiva, aquela impaciência. Meu irmão, seu Lua, vem cá pegar na minha mão. Como é que o senhor está? Beleza, Que bom te ver. Bom demais te ver. rapaz, eu preciso mudar. Entendeu? Você vai vir para cá? Não, Não? eu mudei agora. Lá para sua cidade? Não, fui para São Gonçalo do Guaité. Ah, tá. Depois Depois nós conversamos, senta aí, vamos trocar ideia aqui do estudo. Depois você me conta. Então, pensa naquele momento que você estava lá na sua casa, que alguém fez alguma coisa, filho, pai, mãe, irmão, você se impacientou. Sem paciência e você brigou. Agora analisa o motivo. Será que o motivo que te fez realmente ficar impaciente, nervoso, nervosa, foi aquilo que aquela pessoa fez? Aquilo que ela fez realmente foi o suficiente para você se exacerbar o tanto que você já se exacerbou? Ou aquela reação sua foi um movimento do seu orgulho, do seu egoísmo, ou porque uma coisa não estava do jeito que você queria que ficasse? Não é? Todos os movimentos que a gente faz, que a gente deixa o orgulho, o egoísmo nos dirigir, a vaidade, vão causar em nós essas reações. E aí, nesse momento em que estamos ouvindo esse lado tão imperfeito nosso, esse lado escuro, o lado escuro da força,
guiados por isso, a gente despeja um jugo, um fardo muito pesado para aquele que está ali à nossa volta. Nesse momento, a gente, muitas vezes, é injusto. Muitas vezes. Para não falar todas, na grande maioria das vezes, é injusto. Você pode até estar reclamando por algo que tem sentido você reclamar. Mas, assim, a carga que você coloca uma sobrecarga de raiva, de impaciência, e aquele jugo fica pesado para o outro. Entende por que com Jesus é leve? Porque ele não despeja sobre nós essa carga de imperfeição que nós temos, causada pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, pelo nosso ego inflado. Ele não despeja isso sobre nós, porque ele não tem. Por isso é leve. Por quê? Porque ele é humilde e manso, brando, manso de coração. Ele não se exacerba. Ele pode, aqui, quando ele esteve aqui, pode ser que em alguns momentos ele teve uma certa firmeza ao falar. Porque os espíritos superiores são firmes quando eles têm que ser. Só que isso não impede eles de serem brandos. Eles são firmes, é aquela firmeza, mas é sem arrogância, é sem agressão, é com amor. É uma firmeza com amor. É aquele pai que orienta um filho com amor, mostrando os erros, o caminho que o filho fez, que podem trazer consequências ruins, mas que ele está conversando e mostrando a realidade para o filho, e o filho entende. Ele vê que, nossa, pai, você tem razão, eu estou errado. Por quê? Foi firme, mas foi com amor. Então pode ser que Jesus pode ter sido firme em algum momento? Sim, claro que sim. Mas em nenhum momento ele descarregou raiva, rancor. Ele em nenhum momento sobrepôs ao jugo dele essa sobrecarga de egoísmo, de vaidade, de qualquer outra coisa, de imperfeição. Por isso o jugo dele é leve. Porque ele pode até ter uma certa firmeza, mas na sua clareza de espírito puro, na sua perfeição, ele nos mostrou o caminho. Por isso que no final fala que no começo aqui, quando você está sofrendo e sobrecarregado, eu vos aliviarei. Por quê? Por que ele alivia? Porque ele fala a língua do amor. Por isso alivia. Porque ele te mostra um caminho, uma perspectiva que muitas vezes a gente não consegue enxergar pelas nossas imperfeições. E aí parece que está pesado, está difícil, mas ele usa o amor para demonstrar para nós que é só ter um pouco de calma e paciência, as coisas vão se resolver, fica mais leve, fica mais fácil. Fala, Henrique, você levantou a mão? Não? Então tá bom. Então fica mais fácil. Tudo aquilo que a gente faz com amor, você está entregando, naquele momento, leveza. Está entregando aquilo com paixão, coisas boas. E isso não pode ser pesado, não tem como ser pesado. Percebe? Por isso o jugo dele é leve. Mas eu vou deixar Kardec falar um pouquinho, depois a gente volta a discutir aqui. Então, o primeiro item foi essa passagem de São Mateus, né, nessa fala de Jesus: vinde a mim, todos vós que sofreis, que estáis sobrecarregados, eu vos aliviarei. Meu jugo é leve, meu jugo é suave, meu fardo é leve. E aí vem a explicação embaixo, que é o item 2. Todos os sofrimentos
misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois desta vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Esta condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observação dessa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe, por dever, o amor e a caridade. Quando Jesus fala assim, vinde a mim, vós que sofreis. Olha como as coisas são uma questão de interpretação. Vinde a mim, vós que sofreis. Ele está dizendo que ele vai carregar os nossos fardos? Ele está dizendo que vai pegar todo o seu sofrimento, vai pegar para ele, tirar de você, vai pegar o seu fardo, colocar nas costas dele e ele que vai carregar? É isso que ele quis dizer? Porque tem muita gente que acha que é. Vocês acham que Jesus, quando fala, vinde a mim, ele vai pegar todo o seu peso, todas as suas dores, puxar de você e vai carregar? Foi isso que ele quis dizer? Não. Cada um tem que carregar o seu fardo. Essa é a lei. Cada um tem que ter a responsabilidade de carregar a sua cruz. O que é a sua cruz? Consequências das escolhas que você fez. Eu decidi... Quer ver um exemplo bobo da nossa rotina? Eu decidi me empanturrar de açúcar. Hoje eu carrego a cruz da diabetes. Eu busquei. Né? Eu exagerei. Eu plantei isso em mim através de um mau hábito de comer muito açúcar. E isso trouxe uma consequência que eu vou carregar para aprender a não abusar mais do açúcar. E esse fardo que eu carrego, foi eu que criei ele para mim. Jesus não vai pegar diabetes para ele e me deixar saudável. Né? Ah, mas então quer dizer que não existe a cura? Existe a cura, claro que existe. Você tendo o merecimento, você recebe a cura. De qualquer situação que você esteja, desde que você tenha o merecimento para aquilo. E como eu faço para ter o merecimento? Primeiro, eu já aprendi o que aquele fardo veio me ensinar. Se eu aprendi, então eu construí um mérito para mim. Esse é o primeiro item que Deus observa. Ah, ele já aprendeu. Então ele já pode ser aliviado. E aí eu recebo a bênção. Se for para o meu adiantamento, para a minha evolução moral, espiritual, eu recebo sim a bênção de ter a cura, de vir a cura para mim. Agora, você está lá com uma doença, com um vírus mortal no seu corpo. Aí o médico te receita um antibiótico, uma injeção de bezetacil, aquele demônio que dói tudo, né? Tá. Aí só que ele fala assim, para realmente curar a sua doença e exterminar esse vírus que está no seu organismo, você precisa tomar 10 doses. Imagina, 10 doses de bezetacil. Vai doer muito, né? E aí, você toma 5 doses e quer se livrar. Você acha que o médico vai permitir você parar de tomar a injeção? Não, por quê? Porque a dose ainda não foi suficiente para eliminar o vírus, para te curar. Você precisa das 10. São as 10 que vão te curar.
Então não adianta você pedir para o médico para ele aliviar aí. Ele não vai aliviar, porque senão você não vai se curar. Ele está fazendo isso para o seu bem. É assim que Deus age. Se você está num sofrimento que não alivia, é porque não chegou a hora de aliviar. Você ainda não encontrou a cura. A cura ainda não está para você. Você não tem o mérito da cura. Por quê? Porque o tratamento não acabou. O tratamento não acabou. Então você tem que ir até o final do tratamento. Então Jesus não veio para tirar de você algo que vai te fazer se curar. Se aquele fardo que eu carrego hoje é o que vai fazer eu me curar, aqui eu estou falando, gente, numa visão mais ampla, ponto de vista da vida futura, ponto de vista do espírito que somos. Não dessa vida material que temos momentânea, tá? Estou falando de cura espiritual, cura moral, desenvolvimento espiritual, estou falando. Então, se aquele sofrimento está passando hoje é parte do seu tratamento que vai te curar espiritualmente, moralmente, e você ainda não se curou, você ainda não aprendeu o que precisava para se desenvolver moralmente, espiritualmente, não vai ser tirado de você. Senão você não vai se curar. Você vai continuar com a doença, você vai continuar com aquele problema. Por isso ele não tira. E Jesus não tira nada que você não tenha merecimento. Agora, já curou? Já viu que sarou? O médico receitou 10 injeções, mas aí faz o exame, tomou 7, já eliminou todo o vírus, então beleza, já vamos tratar. Não precisa das outras 3. Você já se curou. É aí que Jesus age. Os milagres de cura que acontecem nas nossas vidas, a gente vê muito, é nesse ponto. A pessoa já tem um mérito, ela já se curou. Ela já aprendeu o que ela tinha que aprender. Mas quando ele pede para você ir até ele, é ir de encontro ao coração dele, é ir de encontro ao evangelho dele, é ir de encontro ao que ele veio fazer aqui, ensinar a nós o maior ensinamento que ele veio trazer aqui, que é aprender a amar. Quando vamos de encontro a ele, não para que ele simplesmente tire a dor com a mão, mas quando vamos de encontro a ele para compreendê-lo, para abraçar ele, e tudo aquilo que ele ensinou, compreendendo, internalizando esse evangelho, esse ensinamento, e aplicando isso na nossa vida, isso é ir de encontro a Jesus. Buscando o amor, através da lei do amor e da caridade, eu vou me curando mais rapidamente. É como se todas essas bezetacil que a gente toma aí tivesse um efeito muito maior, muito mais poderoso, e você vai se curando mais rápido. Então, quando você vai a ele, você vai se desvencilhando dos vírus. O vírus da inveja, o vírus da raiva, do ódio, do rancor, o vírus do julgamento, o vírus da impaciência, e todos esses vírus que a gente carrega há tanto tempo, a gente vai se desvencilhando disso quando a gente vai em direção a Jesus. A gente vai aprendendo a perdoar, a gente vai aprendendo a ser indulgente, a gente vai aprendendo a amar. E aí é como se fosse vai tirando os pesos, os fardos. O jugo vai ficando cada vez mais suave. Aquele jugo que vai te levando, ao invés de você levar ele, é ele que te leva, de tão suave. É como se no começo você está subindo a montanha, com todo o peso de todas as suas imperfeições, aquela mochila pesadíssima nas costas, e naquele sofrimento de subir a montanha. E o ar falta, e os músculos doem, e o corpo fraqueja, e tudo pesado, porque você está carregado demais. Você está carregado demais com os vírus da imperfeição. Você está carregado demais com o seu lado escuro, imperfeito, que não perdoa, que tem inveja. Mas aí que você vai em direção ao alto. Quem está lá no alto? Jesus falando, vem, meu filho. Vem.
Você chega lá no alto, do lado dele, já não tem subida mais, já está plano. E aí ele vai do seu lado, te conduzindo, de repente você está descendo, você nem está fazendo esforço mais, você está indo quase que sozinho. O amor vai te carregando, as coisas boas vão te carregando, te conduzindo, porque você se desvencilhou de todo o peso da sua alma, o peso de tudo aquilo que travava você na sua evolução. Todas as correntes que impediam que você seguisse em frente, você vai se libertando e indo, caminhando junto com ele, entendendo, compreendendo e vivenciando o Evangelho, que é o farol que ele iluminou na nossa frente para a gente caminhar. É muito leve, é muito prazeroso estar ao lado dele, caminhando. Porque qualquer prova, qualquer desafio que apareça no meio do caminho, é uma pedrinha que você chuta. Fica mais fácil. Fala, Lauro. É que às vezes essas injustiças que acontecem com a pessoa, ela até é provocada pela vibração da própria pessoa. Ela está numa faixa tão baixa e ela vai atraindo aqueles problemas para a vida dela, né? E conforme ela vai subindo a sintonia dela com coisas mais positivas, vai mudando o jeito de encarar a situação. Porque uma pessoa pode chegar e te ofender. Você pode escolher outro relevar e perdoar, ou você se vingar. É a tua escolha. Vai depender da sintonia que tu escolher, né? E aí, se você escolhe pegar e revidar, você vai ter a tua consequência depois. Uma hora você vai ter que ação e reação. Então, você partiu para ação, vai ter outra reação lá na frente, vai pagar. Não tem erro, é lei, ação e reação, né? Então, e Jesus, quando ele fala para aliviar, é exatamente você pegar e perdoar, buscar o amor. Aí vai ficar mais leve a tua vida, você vai seguir um caminho de maior evolução, né? Perfeito, meu irmão. Perfeito. É isso mesmo. Isso que ele falou, gente, tem tudo a ver. Olha só. Vamos pegar o exemplo dele, de alguém que vem te ofender. Bom, se alguém vem me ofender, e eu não sigo os ensinamentos de Deus, de Jesus, que é o perdoai, amai-vos, perdoai-vos, né? Então, uma pessoa veio e me ofendeu. Eu estou distante de Jesus. Eu estou aqui na minha vida de egoísmo, de orgulho. Aí aquele negócio, a minha honra foi arranhada, né? Então a pessoa me ofendeu. O que eu faço? Fico com aquela raiva guardada dentro do coração. Aquele rancor, porque eu não sei perdoar. Então fica com aquele rancor no coração. E quando eu estou com aquele rancor fica me lembrando daquela pessoa a cada segundo. E aí, através do ódio, da raiva, do ódio, do rancor que eu estou alimentando por aquela pessoa, eu estou me aproximando mais daquela pessoa. Vocês sabiam que o ódio aproxima? E às vezes mais do que o amor? Eu vi uma palestra do Haroldo Dutra, ele falando assim, quer ficar coladinho com alguém? Quer ficar bem juntinho com alguém? Odeia essa pessoa. Você vai grudar nela de um jeito, porque você não vai tirar nada da sua cabeça. Tudo que você fizer, você vai pensar, nossa, que fé das unhas fez isso comigo. Eu preciso dar o troco. Hoje eu vou sair e vou no supermercado. Tomara que eu não encontro aquele encosto. O que é a primeira
pessoa que você encontra. O encosto. Encontra o encosto. Que é o que ele falou. Padrão vibratório, você está sintonizando no ódio. Você está se conectando a sua mente, seu coração, seus sentimentos no ódio. E aí você está plantando ódio, você está se conectando a isso. Você vai querer colher amor? Compaixão, carinho? Impossível. É o que ele falou, ação e reação. Eu me conecto com coisas negativas, com pessimismo, com ódio, com vingança, com rancor. Como é que eu vou colher coisa diferente? O que eu estou plantando, arando na terra dos meus sentimentos? Qual a semente que eu estou colocando aqui dentro? É essa semente que vai prosperar, produzir, evoluir e dar frutos. É o rancor que eu estou plantando aqui? Quais os frutos eu vou colher desse rancor? Mais raiva, decepção, mais tristeza, vingança. São esses os frutos. Consequência. Ação e reação. Tem jeito de ser diferente. É impossível ser diferente disso. Você não vai plantar limão e vai colher melancia. É impossível. E aí, quando você aprende, né, e ele fala, vinde a mim. Aí você fala, puxa vida, peraí, eu vou indo encontrar ele. Aí ele fala assim, tá aqui a semente, meu filho, ó. Toma a semente do perdão, planta ela em você. O jugo fica leve. Você acaba de se desvincular do encosto. Porque você plantou a semente do perdão no seu coração. Aquele ódio que te ligava àquela pessoa que te fez mal, deixou de existir. Então você se liberta. Até vi um vídeo de uma moça falando o que é sobre o perdão, né? Ela falando que nunca se trata, o perdão jamais se tratou do outro. Você não perdoa o outro. Quando você perdoa o que alguém fez com você, você está plantando esse perdão em você. Você está plantando perdão em você. Porque você está se libertando de toda a cadeia viciosa, de rancor, de ódio, de maledicência, de traição, que você vem alimentando por não perdoar. De tristeza, de decepção. E quando é alguém que você ama, que de repente te trai, faz algo com você que você não perdoa. O amor vira ódio em questão de segundos. E aí que você não tira essa pessoa da cabeça. Como que essa pessoa fez isso comigo? Eu amava ela tanto. Agora eu só consigo odiar. Aí que você está se grudando nessa pessoa. Já viu o casal quando está separando? Eles não largam do outro. Porque está sempre ali brigando. O bicho pega. E esse gruda mais ainda pelo ódio. O ódio. E aí briga por causa de um garfo. Né? Porque tudo é motivo para ofender, para agredir, para devolver a ofensa, alimentando essa sementinha que você plantou de ódio, de rancor no coração. E se você vai até Jesus, entende o que é o perdão, o que é o amor, você respira mais aliviado. Fica mais leve. Não porque ele está carregando o seu fardo, mas porque você está entendendo o que ele está te ensinando. E você está decidindo aliviar o peso. E fica mais leve. E fica mais fácil. Numa outra visão, que ele falou aqui no começo do item 2, que eu até comentei aqui no início, né, falando de ponto de vista, as pessoas que têm a mente muito restrita, ou a visão de vida muito restrita, os materialistas, né, que enxergam somente essa vida material que a gente tem, cara, é um sofrimento sem fim.
Olha como sofre o materialista. Primeiro, a única certeza que ele sabe que ele tem é que ele vai desaparecer. Que ele vai ter um fim. Que ele vai deixar de existir. Olha que sofrimento que é isso. Imagina você viver sabendo que um dia você vai desaparecer do mapa. Porque ele não acredita em vida futura, ele não acredita em vida depois da matéria. Então, para o materialista, morreu, acabou. Não é assim? Olha que sofrimento. Imagina você pensar que tudo que você está passando, tudo que você está aprendendo, tudo que você está vivendo, todas as pessoas que você está convivendo, vai chegar um dia e vai acabar. Você vai deixar essas pessoas, elas vão se esquecer de você, você vai deixar de existir. Que sentido tem? Então, essas pessoas, o sofrimento para elas é absurdo. É absurdo. Sabe o lance, assim, de passar algo que estava no plano reencarnatório, né? Que é uma expiação de algo lá de trás que tem que passar. Vou dar um exemplo lá daquele menino que foi arrastado pelo carro, né? Que o materialista enxerga aquilo como um absurdo, um crime, aí julga tudo. O ser humano não tem jeito, o ser humano é cruel, não tem solução mais, está tudo acabando. Ele só vê fim. Porque o que ele tem para ele? Fim. Quando a vida dele acabar, vai ser fim, vai ser zerou, desaparece, vira nada. Então ele só enxerga isso na vida. Fim. Fim, 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 fim. Só vê desespero, só vê desgraça, só vê tudo de ruim. Ele não consegue enxergar o que está por trás, qual é a esperança por trás de todas essas coisas desastrosas que acontecem na nossa vida, decepcionantes, que a gente fica triste todo dia que a gente vê, que a mídia faz questão de ficar só batendo nessa tecla, de mostrar essas violações, esses crimes e abusos, e etc, etc. A pessoa, ela perde a cabeça mesmo. É fácil de entender a pessoa chegar ao ponto do suicídio, porque já que está tudo ruim, e eu vou acabar mesmo, então eu acabo com isso logo. Né? Fica fácil de entender como o materialista pensa. Então ele não vê sentido em tanto sofrimento, ele não vê sentido em nada. Mas quem tem a fé na vida futura, que vai de encontro a Jesus, que disse: meu reino não é deste mundo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se você vai de encontro a Jesus, entendendo que essa vida aqui é passageira mesmo, e que isso aqui é só um passinho que você está dando, é só uma etapa, que você é muito mais do que isso, aí começa a ficar mais claro, fica fácil você entender e de trazer esperança para cada sofrimento que você vê à sua volta ou que você passa. E aí você consegue compreender tudo aquilo que a gente estava falando no começo, do Bem-aventurados aflitos. Porque você tem a fé, você tem a certeza de que isso aqui é passagem. E não uma estação final. É uma estação passageira. Não é um ponto final. Então você está indo a Jesus, compreendendo o que ele ensinou. E aí você vai fazendo com que o seu fardo fique cada vez mais leve. Quanto mais fé você trazer para o seu coração, para a sua mente, para a sua alma, mais esperança você está plantando no seu coração. Mais confiança você também está adquirindo. Confiança em quê? Em Deus, na grande sabedoria divina, que Ele sabe o que faz. Confiança em que mais? Em mim mesmo, nas minhas capacidades. Se eu estou passando por tal determinado problema, se Deus está permitindo, é porque Ele sabe que eu dou conta. Então eu também tenho que acreditar que eu dou conta.
Se Deus está fazendo isso, porque Ele sabe que eu dou conta. Quem sou eu para discordar de Deus? Eu também tenho que confiar que eu dou conta. Essa fé que vai dar certo, mais cedo ou mais tarde, vai dar certo. Eu sou capaz. Pode não ser tão fácil quanto a gente espera, mas a gente é capaz. E aí você vai se motivando, você vai se conhecendo, você vai entendendo onde estão os seus limites, o que você tem que fazer para superá-los, onde buscar ajuda. E a ajuda principal está aqui. Todos esses ensinamentos que ele nos trouxe, que é mais uma interpretação do vinde a mim. Ir em busca do que ele ensinou. Mas não é só ler, né? Não basta só a gente ler aqui e falar, que lindo. Não, é ler, entender, trazer para dentro, digerir aquilo, começar a praticar. Qual é o dever imposto? Amor e caridade. Quando a gente vai começar a praticar isso? Quando eu vou começar a praticar o amor? Quando eu vou começar a praticar a caridade? Aquela pessoa da minha família que eu sei que ela tem uma invejinha de mim e ela fica falando nas minhas costas. E aquilo vai alimentando aquela raiva que eu sinto daquela pessoa. Eu quero mandar aquela pessoa para aquele lugar. Mas isso é trabalhar o amor? Não é fácil. Por que não é fácil? Porque a gente é imperfeito. A nossa terra está infestada de sementes negativas. Sementes cheias de impurezas que estão proliferando em nós, frutificando em nós. Cabe a nós fazer o quê? Começar a arrancar essas ervas daninhas e plantar sementes novas. Vinde a mim. Plantar a semente que ele nos mostrou que é a semente verdadeira. Então, aquele invejoso, aquela invejosa que está lá falando de mim pelas costas, tá, tudo bem, eu não sou santo, eu não vou chegar para ela e falar, te amo. Porque minha vontade é de esfolar a cara dela no asfalto, como disse Lucas. Né? Mas, então tá bom, vamos começar. Qual é o primeiro passo? Primeiro passo, vou pelo menos deixar de desejar mal. Segundo passo, vou pelo menos orar por ela. Comece por aí, dê o primeiro passo. Você está com raiva da pessoa? Opa, agora eu aprendi, aquele doido lá do centro falou que o ódio aproxima. Então, peraí, estou com raiva da pessoa? Então eu vou orar. Vou jogar esse ódio fora, que eu não quero ficar grudado nesse encosto, não. Vou orar por ela. Eu já contei isso aqui. Olha só, uma situação tão besta, cotidiana, do dia a dia, que traz ensinamentos, se a gente souber observar. Estava eu dirigindo, numa rotatória, veio um louco do motoqueiro, veio me passando pela esquerda na rotatória. Eu não estava vendo ele, não estava esperando. Devia ter, no máximo, 40 centímetros entre o meu carro e a guia da rotatória. E ele passou, mas passou zunindo. Aquilo me deu uma revolta, que eu poderia ter atropelado ele sem ver. E eu fiquei com muito ódio na hora. E aí me deu vontade de mandar para aquele lugar, para aquele outro lugar também, que vier na sua mente aí, né? Chamei de tudo quanto é nome na minha cabeça. E aí eu dei uma respirada. Aí veio assim na minha mente. Ao invés de você xingar ou desejar mal, ore por ele. Ele não está vendo o que ele está fazendo. Ore por ele, ele precisa de oração. Um colega nosso aqui da casa postou num vídeo no nosso grupo aqui, de um menino revoltadíssimo. É triste de ver o vídeo.
Uma criança, deve ter uns 7 anos no máximo. O menino, mas estava num ódio, mas você via que era um ódio que vinha da alma, sabe? Eu vou matar todo mundo da minha família. Eu estou encomunhada com o diabo. Porque eu vou acabar com Jesus. O menino estava possesso. Lógico que provavelmente tinha um processo de obsessão ali envolvido também, mas era um ódio, sabe? Doloroso de ver. De uma criança. E aí a gente estava falando isso aqui ontem. Aí ele falou assim, isso aí não é falta de umas correadas, não? Né? Esse menino tem mais educação. Falei, como que você quer combater o ódio, o mal, com o mal? Como que a gente vai combater a violência com mais violência? Se ele está nesse ódio, ele precisa de amor. Ele precisa de acolhimento. Ele precisa de alguém que acolha ele para mostrar um outro lado da vida. E não mais violência e mais ódio. Para alimentar, continuar alimentando isso tudo que ele está carregando. Percebe? É a gente realmente começar a praticar quando ele nos chama para perto dele, Jesus. Não basta só ir estar perto dele. É ir pegar o que ele te entrega e guardar no seu coração e começar a colocar nas suas ações. A pessoa me fez raiva, eu estou com ódio dela. Então eu vou respirar. Eu vou começar pelo menos com a oração. Até o dia que eu conseguir conversar com essa pessoa. Pelo menos eu estou fazendo oração por ela. Aí teve uma colega nossa, até foi a Pamela, não sei se ela está aqui hoje. Ela falou assim, sabe que tinha uma colega minha no serviço, e aquele demônio me fazia raiva todo dia. E aí, quando eu aprendi isso, eu falei, como que eu vou orar por ela? Eu não consigo orar por ela. E aí me veio o insight. Bom, já que ela me passa tanta raiva, eu não estou conseguindo desejar nada de bom para ela, caramba, o anjo da guarda dessa pessoa deve sofrer. Então eu vou orar por ele. Já é o primeiro passo. Você ora pedindo para o anjo da guarda da pessoa. Você está orando para a pessoa, para o encosto. Você está orando para o anjo da guarda daquela pessoa, para ele conseguir conduzir ela para o caminho bom. E ela fez isso de fato. Ela começou a orar pedindo para o anjo guardião daquela pessoa. Hoje, elas se tornaram amigas. Começou orando para o anjo da guarda da pessoa. Aí chegou um momento que o ódio dela foi abrandando. Ela começou a orar pela pessoa diretamente. Hoje as duas são amigas. Acabou aquele ranço. E isso vocês não têm ideia do poder da prece, gente. Como dizia o nosso Chico, a prece sincera tem o poder de rasgar o céu. Desde que seja sincero. Então, vinde a mim, ir até Jesus é isso. É se conectar com isso que ele ensina. Por mais que pareça difícil, não, mas eu vou ter que perdoar aquele fulano. Meu Deus, como eu vou perdoar? Mas não se trata do fulano. Perdoar se trata de você, de tirar essa semente de ódio daí e se libertar. É tirar essa dor que te incomoda daí. Não se trata do outro. Isso é estar caminhando com Jesus. Isso é estar indo de encontro a Jesus, jogando todo o excesso de peso fora, transformando o seu fardo pesadíssimo em um fardo leve de carregar. Um jugo suave, que daqui a pouco vai estar te levando ao invés de você levar ele. Porque é assim que é o amor verdadeiro. Ame o teu inimigo, amai os vossos inimigos. Jesus disse isso. Se conseguir amar o teu inimigo, pode transformá-lo em um amigo. O exemplo que eu dei aqui da Pamela, com a colega dela de serviço. E se amar o seu amigo, pode transformá-lo em seu irmão. O ódio gruda. Mas o amor une.
de uma forma harmoniosa, de uma forma gostosa, tranquila, agradável. O ódio gruda, é cola, aquela cola que prega e te obriga a ficar ali. Mesmo você não querendo, você está pregado, você está grudado. O amor te une sem amarras. Ao mesmo tempo que você está junto com a pessoa, você pode estar livre. Não tem amarras. É uma união harmoniosa. É sublime. É muito maior, muito mais ampla. Isso é ir até Jesus. Começar a praticar no nosso dia a dia o amor e a caridade. Meu marido gritou comigo, aquele infeliz. Se você não quer gritar com ele, porque a primeira reação é gritar de volta. Aí fica disputando, quem grita mais alto? Tá bom. Se você não consegue falar nada com ele naquele momento, porque se você falar, você vai gritar também, pelo menos silencie e ore. Até o momento que você conseguir devolver amor quando ele vier com as pedras. E assim a gente vai vivendo, superando. Nossa, gente, eu já me coloquei em cada enrascada por revidar, querer pagar com a mesma moeda. E também já me livrei de cada uma quando eu soube praticar isso, de pelo menos me silenciar no momento da raiva. Vale a pena. É difícil no começo. É igual eu falei de subir a montanha, mas depois fica mais fácil. E a gente precisa encerrar hoje. Gente, vocês estão tão caladinhos hoje, só o Lauro falou. Vocês estão me olhando caladinho. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Que bom, tá absorvendo, né? Então, eu vou chamar o nosso amigo aqui. Alguém quer fazer um comentário antes de a gente encerrar? Ficou alguma dúvida? Pessoal da internet, tranquilo? Chamar o nosso amigo aqui para a gente fazer o encerramento. Estou vendo, é muita concentração, né, Daniela? Ah, gente, ó, desculpa, tem um comentário aqui do Henrique no chat aqui, ó, que ele escreveu e eu acabei não lendo. Agora que eu estou vendo, desculpa, Henrique, vou ler para você, tá? A não ser no tempo que ficou irado, porém, irais, mas não pecais. Não se pode o sol sobre a sua... Não se põe o sol sobre a sua ira. É uma ira com zelo. Como Salomão disse, tudo é vaidade. Diria também, tudo isso é ego. E pela falta de auto-perdão, desenvolvi síndrome do pânico, olha só. Por causa de não perdoar, ele está dizendo que desenvolveu a síndrome do pânico. Todos os nossos comportamentos, gente, todos os nossos comportamentos, os hábitos, são sementes que a gente está plantando, seja no meio em que a gente está, seja em nós mesmos. E tudo isso vai trazer consequência. Tá vendo? Ó, ele está falando da boca dele. Eu não sabia perdoar, desenvolvi uma síndrome do pânico. A consequência vem. Então, se nós estamos alheios às consequências, que busquemos melhores escolhas, para que tenhamos melhores consequências. Para que a gente parar de sofrer. Por isso que o jugo é suave e o fardo é leve. Porque vamos encontrar ele, a gente para de sofrer. A gente vai eliminando esses comportamentos que nos causam mal e vamos nos curando. Através do amor e da caridade. Excelente. Então, eu vou convidar vocês para a gente buscar novamente a concentração, buscar aquela respiração mais tranquila, profunda. Enche seu peito, solta. Convido você agora a agradecer mais uma vez. Agradecer desta vez
por esse momento tão abençoado e especial que vivemos nessa noite. Essa oportunidade de compartilharmos cada palavra que foi compartilhada nesta noite. Agradecer, primeiramente, óbvio, a Ele, a Jesus, e nos ensinar tantas preciosidades para o nosso desenvolvimento moral e espiritual. E, em segundo lugar, a espiritualidade responsável por esse estudo de hoje, porque foram eles que nos incluíram, que nos inspiraram cada palavra que foi dita aqui essa noite. Pois nós, como médiuns, pessoas encarnadas, somos apenas instrumentos. Só isso. Todo o mérito de cada palavra dita aqui é de Jesus e dos coordenadores espirituais desse estudo. Então agradecemos sincera e profundamente a eles por essa oportunidade. E eu agradeço pessoalmente a cada um de vocês, sejam encarnados, quanto os nossos irmãos desencarnados, que estão aqui essa noite, também em busca do conhecimento, de compartilhar esse conhecimento. Muito obrigado a cada um de vocês. E usando esse sentimento tão maravilhoso que é a gratidão, novamente nós vamos irradiando agora nossa luz interior, fazendo com que essa nossa luz volte a expandir, crescer e irradiar de nós, envolvendo todo o ambiente, através do amor que nós sentimos no coração, um amor sincero e dessa gratidão maravilhosa que nos acalenta a alma e aquece o coração. Pois cada um irradiando a sua própria luz, novamente vamos nos conectando uns aos outros, formando uma linda corrente de luz que conecta a todos envolvidos nesse estudo hoje, sejam encarnados ou desencarnados. E essa corrente de luz nos liga também diretamente ao coração do nosso Mestre, que tem esse amor infinito que despeja sobre cada um de nós incessantemente. Através dessa corrente maravilhosa de luz, usamos agora a força da vontade, do livre-arbítrio, para levar essa corrente de luz ao alto, ao firmamento, para que os benfeitores, os anjos guardiões do planeta, o exército de Cristo responsável por nos proteger, nos amparar, nos conduzir nesse momento de evolução, recebam essa corrente de luz e que eles possam potencializar essa corrente de luz, devolvendo para o planeta, cobrindo todo o planeta, em forma de chuvas, de gotas de bênçãos e de esperanças. Gotas de luzes que caem sobre o planeta, abençoando, levando esperança e conforto para cada um dos nossos irmãos em humanidade. Para cada uma das pessoas que nesse momento sofrem, principalmente aqueles que estão nas zonas de conflito, nas zonas de guerra, passando por verdadeiras atrocidades. Cada um dos nossos irmãos que estão em momentos já de despedida desta reencarnação, feitos de hospitais, doentes, nossos irmãos que sofrem pela despedida de um ente querido que já foi para a pátria espiritual. Para cada um dos nossos irmãos que enfrentam a maior das pandemias que já assolou o planeta, que é a pandemia da depressão, das doenças da alma, da mente, do coração. E em especial também, pedimos para os nomes que estão na nossa lista de oração, que as equipes espirituais possam visitar cada um deles, levando para eles o conforto, a consolação necessária. David de Paula, Pamela Cristina Almeida Leal, Yuri Leal Fukuda, Walter Barcelos, Sônia Beatriz Costa, Walter Cid Simão, Maria Aparecida Campos, Rosimeire Lúcia Reis,
Marta Maria Gonçalves, Carlos Alberto de Freitas, Lucas Vitorazzi, Marilita Falangola, José de Paula Filho, Maria Dolores Alonso, Tony Carlos Lopes, Terezinha Reis, Lorena Reis, Leandro Reis, Maria Lucinda Aveiro, Clara Franco, Brielle Cristina Gonzaga, Elton Mendes de Oliveira, Luca Arantes Valadares, Getúlio Moreira Lacerda, Nilton Alexandre Pimentel, Juliana Pimentel Flores, Jean Geraldo de Souza, Amanda Rodrigues de Souza, Eduardo Henrique de Souza, Pedro Gilberto Cândido, Neuza Duarte da Silva, José Cândido da Silva, Vilmar Tomás Pereira, Antônio Del Castilho Ledesma, Ana Beatriz Peiter, Francis Pedroso Fernandes, João Pessim, Carlos Roberto da Silva, Giovana Leonardo de Moraes, Luiz Renato Ferreira, Susana Terezinha da Cunha, nossos irmãos desencarnados, Helena Barbosa de Freitas, José Baltazar dos Reis, Orlando de Paula Sobrinho, Félix de Paula, Dorival Delfino, Oswaldo Teixeira, Regina Teixeira, Maria Cândida Pereira, Maria Maia, Raul Amaral, Antônio Teixeira de Lima, Noel Afonso de Almeida, Miguel Afonso de Almeida, Ana Beatriz Macedo, Dirce Souza Costa, Giovanni César Reis, Arnaldo Acioli Filho, Tereza Benedita de Oliveira, Lúcio Humberto Ferreira, Bruno Reinaldo de Oliveira, Tatiane Silva Lemos, João Afonso de Almeida, Francisco Cândido Xavier. Meu Deus, vossos desígnios são impenetráveis, e em vossa sabedoria acreditaste dever afligir todos esses nossos irmãos pela doença. Lançai, nós vos suplicamos, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos, e dignai-vos por-lhes um filho. Bons Espíritos, ministro do Todo-Poderoso, secundai, nós vos pedimos, nosso desejo de aliviá-los. Dirigi os nossos pensamentos a fim de não derramar um bálsamo salutar sobre seus corpos, e consolar suas almas. Inspirai-lhes a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dai-lhes a força de suportar as suas dores com resignação cristã, a fim de que não percam o fruto das suas provas, que é o verdadeiro aprendizado, e que em seus corações brotem a esperança e a certeza de que isso também passará, um jeito ou de outro, isso vai ser. Meu Senhor, que é sábio dos sábios, que és Pai de toda a criação, ponha doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz, nesta vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e dê as minhas mãos. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores de mim, Pai, nas bênçãos da compaixão, para o teu coração. Que ele, sim, Senhor, é de paz e de amor sem fim, amado Mestre Jesus. Muito bem, pessoal. E aí, quem quiser continuar com a gente, agora a gente vai fazer a leitura das psicografias. Só ajeitar aqui. Você mandou aqui? Então deixa eu já ler aqui. Eu já libero para o Lucas fazer a leitura das letras. Achando aqui. Vamos lá. Elevai, meus irmãos, os vossos pensamentos, a fim de que possam acessar as sublimes mensagens que vossos anjos guardiões vos transmitem. Muito se vê necessário que sejam orientados no vosso dia a dia, nas vossas dificuldades, no vosso caminho, na busca pela evolução. Estão cercados de energias densas, influências inferiores, que muito querem desviá-los do vosso planejamento reencarnatório.
É imprescindível que tenha a confiança naquele que vos foi designado para acompanhá-lo durante essa estrada na condição de encarnado. O anjo guardião é um espírito que lhe é muito caro. Por vós sente um amor genuíno e verdadeiro desejo de vos ajudar o quanto possível. E a ele compete vos guiar na escuridão, inspirar na solução da dúvida, orientar para a melhor forma de vos instruir. É um bom amigo para as horas de dificuldade, um bom professor para os momentos de necessária lição, e um bom mestre nos momentos em que precisas ficar só para aprender com os próprios erros. Em todas as lições da vida dele, vos tem o necessário auxílio, mesmo que esse auxílio venha através da distância com as próprias moléstias. Ele vos é mais evoluído, exatamente para que saibas vos auxiliar. Sua visão do todo da vida é mais ampla e por isso mesmo enxerga, de maneira mais límpida, os melhores caminhos a seguir. Mas para que todo esse auxílio vos seja realmente útil, é necessário que tenham para ele uma porta sempre aberta. Só conseguirão acessar suas instruções, receber o acalento para o sofrimento, o abraço de amor que ampara, se, somente se, estiverem disponíveis para essas instruções. Muito acontece, irmãos, que, ao tentar acessá-los, encontre grande dificuldade, grandes empecilhos construídos a partir da ignorância, do ódio, do orgulho, do preconceito, o distancia de vós. Por mais que feche os olhos, ele tenta acessar-lhes a audição. Por mais que feches a audição, tenta acessar-lhes os pensamentos. Por mais que se fechem os pensamentos, tenta acessar vossas impressões energéticas, mas de nada, muitas vezes adianta, porque a mensagem chega, mas não é acessada. Se fecham para a razão, para os sinais e, consequentemente, para a ajuda. Dessa forma, não lhe resta opção, além de se afastar e deixar que, em um momento de penúria, enfim, clame por socorro. E abra algum dos sentidos para que possa vos acessar. Enquanto isso, ele ora a ajuda do nosso Criador, para que seja perito nas lições da vida e possa, então, fazê-los mais acessíveis às suas instruções. Portanto, irmãos, estejam atentos. Quando nosso Senhor Jesus nos disse para orar e vigiar, foi muito específico. Se orarmos e vigiarmos os nossos pensamentos, estaremos abrindo essa porta tão necessária para as instruções daqueles que nos querem ajudar. Mantenham, irmãos, pensamentos edificantes, para que a vibração não falhe. Sabemos, porém, das dificuldades que enfrentam, das influências que vos circundam, e que é um desafio para vós manter-se, muitas vezes, conectados com boas energias. Mas, para essa questão, vos digo, ampliem a consciência, estudem. Para além disso, apliquem o conhecimento no dia a dia, em casa, no trabalho, diante de pessoas difíceis. É no dia a dia que o conhecimento se consolida, para então criar raízes. De nada adianta aprender e não praticar. Ao orar e vigiar, faça por aquele que vos causa os sentimentos de repulsa, por aquele que por vezes vos ataca, faça a todo momento do dia, em todos os locais que frequentam. Porque é através da lição aprendida que a fortaleza energética se faz dentro de vós. O caminho, irmãos, será sempre originado de uma palavra: amor. Permeiem vossos passos através dessa palavra. Aprendam, vivem, se comportem através do significado mais sublime do amor. A força para que mantenham vibrações elevadas crescerá infinitamente. Seu anjo guardião se alegrará em poder caminhar convosco e vos instruir eficientemente. Os caminhos se abrirão, lições magníficas se apresentarão e poderão entender o significado de cada dificuldade vivida. Fiquem com a luz do nosso Criador e o amor mais sublime que já conhecemos do nosso Senhor Jesus. Que mensagem linda, meu Deus do céu. Tem mais um.
Tem, vou abrir ela aqui. Não, esse aqui terminou. Vou abrir o outro agora. Peraí, deixa eu ampliar aqui, que o ceguinho aqui não entende. Vamos lá. Um homem na Terra. Um dia, ao reencarnar na Terra, um homem que veio com o propósito de ensinar a cuidar do próximo, ele, conversando com seu orientador, antes de vir nascer, perguntou: mas se eu não vou lembrar de tudo isso que fizemos aqui, como vou fazer isso que você está pedindo? O orientador responde: meu querido amigo, à sua volta vai surgir situações que te levaram a fazer isso. Com o tempo verás que no seu íntimo sempre saberá o que fazer. Quando reencarnado, passou por momentos muito diferentes e que por muitas vezes vinham o impulso para fazer o contrário do que havia prometido, mas algo em seu coração te dizia que tinha que ser diferente. E passou a prestar mais atenção, e foi um exemplo de sabedoria, pois muitos iam conversar com ele para entender como fazer as coisas da forma que ele fazia. Com uma voz mansa e serena, conseguia orientar, aconselhar e amar muitos ao seu redor. Como seria sua vida se desse mais ouvido ao seu coração e escutasse seu orientador que te acompanha todos os dias? Talvez não teria tropeçado em tantas pedras. E se ainda tem pedras, pode utilizá-las para subir como escadas, ao invés de pensar em desistir. Não desperdice a sua chance de fazer uma bela trilha e ver que além dos espinhos tem uma bela rosa. Como seria sua vida se só enxergasse somente a rosa e talvez até notasse seus espinhos, porém, talvez seria mais leve se escutasse mais o seu coração. Emanuel Soares Salles. Mais uma lindeza, uma maravilha de nação. Bom, agora eu vou abrir para o Lucas aqui, fazer a leitura para nós. Foram essas, né? Estou esperando o microfone gritante. Deixa eu regular aqui para você. Boa noite a todos. A grandiosidade no ato de servir não está no que apresentais aos outros, mas o verdadeiro sentido em servir a um irmão que necessita está ligado ao servir em silêncio, sem aplausos e plateias, porque Deus tudo vê. A caridade é silenciosa, porém benéfica, não só a quem a recebe, mas principalmente a quem a doa. Sigam o exemplo do nosso mestre, que praticou o amor e a caridade incondicionalmente, sem esperar nada em troca, e muito menos aplausos e ovações. Por vezes, pediu ao irmão que o procurasse, e até mesmo a seus discípulos, que não comentassem a ninguém o milagre ocorrido, para nos ensinar o quão valioso é o silêncio, por o amor não, pois o amor não precisa ser anunciado. O amor é sentido e trazendo bem-estar e gratidão a todos. Portanto, meus amigos, não há necessidade de que a vossa mão direita saiba o que a vossa mão esquerda tenha feito, pois Deus tudo vê. E você é o maior beneficiado com o trabalho de caridade e amor. Ame mais, sorria mais, exale amor, e todo o jardim de vossas vidas estará florido por toda a eternidade. Simeão. Quando encontrardes diante de vós o abismo da angústia, olhe à vossa volta e com o coração envolto em prece e amor, verás a grande lição a ser aprendida e, sobretudo, o caminho certo a ser tomado.
e assim evoluirás. Por vezes, irmãos, deixam as amarguras, o amargor das intempéries da vida afogar vossos corações, e estes não conseguem enxergar a graciosa oportunidade que lhe és dada. O próprio Jesus mostrou-nos, através de vosso exemplo, na subida do Calvário, que por mais que a caminhada seja penosa e difícil, quando realizada com amor e resignação, e sobretudo confiança em nosso Pai, ao findar daquela estrada angustiante, encontra-se o paraíso. E essa estrada angustiante, por inúmeras vezes, amigos, é criada pelas mentes adoecidas e acorrentadas ao orgulho e egoísmo. Portanto, amigos, vigiem vossos pensamentos, para que vossa jornada seja acompanhada pelo lindo jardim que é a vida. Essa aqui é o final dela, Wellington. O irmão falou que está ansioso pela próxima turma do curso de mediunidade, tá? Caros irmãos deste pronto socorro de luz e amor, casa agraciada pela luz divina, esta casa que socorre e acolhe milhares de almas, e é mais uma chama de amor, assim como centenas de milhares de outras espalhadas pelo universo. Aqui acolhe-se milhares de irmãos que, assim como eu, aqui cheguei, envolto em sofrimento e revolta. E ao invés de jogarem pedras, me ofereceram rosas de luz, e então comecei a entender que eu havia errado, e muito. Ao ter diante de meus olhos amigos e irmãos benevolentes, e, sobretudo, a oportunidade de melhorar, roguei o auxílio para que pudesse aprender e seguir as leis divinas. Hoje, meus irmãos, com meu espírito transbordante de alegria e gratidão, venho compartilhar a alegria de hoje. Irei começar nesta casa abençoada pequenos trabalhos, mas que me trarão conhecimento e serão como alavanca no meu crescimento, pois entendi que a dádiva da vida é servir aos irmãos. Um trabalhador desta casa. Oi? Oi, falou? Obrigado. Não entendi, falou? Ele agradeceu. Ah, de nada. Eu que agradeço. Vou levar para o digital. Pessoal, é isso então. A gente encerra por aqui. Queria agradecer mais uma vez a cada um de vocês, pessoal da internet que nos acompanhou, a cada um de vocês aqui presente, que Jesus abençoe e ampare. Muito obrigado, viu? Fiquem todos com Deus. Boa semana.